Eu te amo e te adoro. Vamos lá para uma mensagem estelar. Hoje tem muitas energias estelares que os nossos mestres estelares têm para nos dizer, né? Da luz, seres de luz integral. Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Eu estou bem com a graça, né, de todos os santos seres crísticos, né, da Santíssima Trindade Primordial. Vamos fazer por opções, tá? Primeira opção, essa maravilhosa ponta de cristal. Segunda opção, caixa de uva. Terceira opção, drusa de ametista. Quarta opção, quartzo rosa. Primeira opção, ponta de cristal. Segunda opção, caixa de uva. Terceira opção, drusa de ametista. Quarta opção, quartzo rosa. Eu agradeço quem coloca o tempo quando eu não consigo colocar. E vamos lá. Amado, eu sou te amo e te adoro. Peço licença para entrar na energia de todos os meus amados. Peço perdão por tudo que necessita ser perdoado. Né? Que tudo possa ser revelado segundo a necessidade e o merecimento de cada um. Mensagem dos mestres estelares, tá? Aqui vem muito a energia do mestre Malaya. Eu, apesar de, né, de Omori, eu sou o desejo ardente de iluminação, eu sou obediência a Deus. Eu sou o cumprimento à lei e à ordem divina, tá? Então, a energia de Kenichi Aham também. Para te ajudar, te ajudando no controle mental, tá? Na organização mental, para alguns é questão de uma nova iniciação, um novo centro, um período diferente, tá? Que a atitude correta para quem teve, por óbvio, vai promover muitos frutos, tá? Então é como se você tivesse que suportar coisas que eventualmente pudessem até serem injustas, mas que elas faziam parte do seu desenvolvimento, que agora vai produzir todo um novo caminho, tá? De satisfação emocional, tá? E aí também tem coisas que você não conseguia ver antes, é porque em muitos níveis você se diminuía para caber na ordem constituída ainda, não estava conseguindo viver na integridade, agora é como se você fosse acessar uma integridade maior, tá? Um espaço de conexão maior com o seu próprio poder, ou talvez com a certeza, raízes mais profundas, uma nova estrutura, outras bases, outros fundamentos foram estabelecidos, tá? Então, para algumas iniciações cabalísticas nos planos internos, no centro de poder mesmo, tá? O sentido de transformação, uma cura com relação ao masculino sagrado, com a questão da ação, e aqui fala muito da certeza, tá? Ou de caminhar com essa certeza, para alguns é cura de depressão, tá? Para outros é muita energia que vem do cosmos, tá? Exatamente. Para te ajudar. Agora precisa tomar muito cuidado com o plano mental. Tá? Muitas questões relacionadas ao plano mental. Trabalhar bastante a cura do plano mental, porque está desequilibrando, tá? O plano mental. Tá te deixando vulnerável, muito sobrecarregado, tá? Entenda, fazer face ao seu verdadeiro norte, né? E entender que o céu cor-de-rosa ele está ali. Então caminha um pouco mais, foca. Então você atravessa o deserto, né? Então tem um novo início, uma nova ação, uma nova estrutura, um novo caminho, tá? Para você realmente receber o auxílio que você precisa e para que você entre num centro de superar a própria dúvida, superar o próprio medo, tá? Fala muito de dúvida, medo e insegurança. Fazer a escolha correta, tá? Precisa trabalhar bastante limpeza de karma negativo, né? Mas todo quem não tem que trabalhar. Tem um novo poder aqui, tá? Outras coisas para serem criadas. Então, todo um centro aqui de
isolamento, ele precisa ser usado não para ficar apático, tá? Mas sim para buscar a conexão com os planos superiores, meditar, para acessar outras possibilidades, né? O universo, ele é um quantum de infinitas possibilidades, né? Existe muito sobrecarga mesmo, seja na quarta dimensão, seja principalmente preocupações, pensamentos negativos, sobrecarga também de energia, mas também é como se tivesse vindo muitas questões novas, tá? De repente as coisas vão entrar no movimento, tá? Então, se você está cansado, aguente um pouquinho mais. Prosperidade, abundância, abertura de caminhos, um espaço de transformação maior, e é na dificuldade que a gente cresce, tá? Então, existe todo um centro aqui de muito esforço, de esforço dedicado produzindo frutos, tá? Só que agora é focar em se afastar de tudo aquilo que não combina com a sua missão de alma, ou com o caminho involutivo, tá? Ou com o caminho inferior, ou com o caminho do ego humano. Então, sempre como eu estou extremamente sobrecarregada e que eu não tenho forças para continuar no meu caminho, isso acontece com todos, entrego o livre-arbítrio na mão da divina presença eu sou, peço para eu uma hora mostrar a vontade de Deus e Teresa me ajudar a ser obediência a Deus, tá? Fala de uma revelação aqui, de você acessar alguma coisa, de alguma coisa ser trazida até você, tá? De um novo centro aqui. Existe algum nível, alguma espécie de guiança que você precisa receber, tá? Centro de conexão, alguma iniciação espiritual que você precisa fazer para você acessar um novo nível, tá? Para outros é trabalhar vidas egípcias, tá? Questões de karma aqui, ok? Que eventualmente estejam servindo de obstáculo nesse momento para você acessar um ponto maior, tá? Então, tenha atenção a isso, tá? Sempre, né? Claro, porque não... Tomar cuidado com as intuições, tá? Se abrir, porque às vezes a nossa intuição ela não nos leva para o caminho melhor, porque ela pode estar ali comprometida com a influência de alguma energia, tá? Mas isso também não é para ficar neurótico, tentando achar no mental a resposta quando está sendo guiado, quando não está sendo guiado, né? É muito para entrar nesse centro de silêncio interno, sabe? Que é muito difícil, porque a nossa mente não para, né? E de pedir orientação divina, tá? E de observação, fala muito de observação, observar a si próprio, tá? Então, em vez de... Existe muito, de novo, muita ansiedade, depressão, pensamentos obsessivos, né? Ansiedade é viver no futuro, depressão é viver no passado, estar preso ao passado, né? Por vários níveis, às vezes não é de uma forma consciente, por óbvio. Existe uma luz aqui, existe um auxílio, tá? Existe um sinal, ou um caminho, ou todo um novo centro aqui de existência. Então tem toda uma sobrecarga que você vai conseguir auxílio, tá? Para superar. E aí tomar cuidado para não ficar preso no próprio mental, nas profecias negativas, ok? Existe uma resposta aqui, ou algo que vai se tornar claro de repente, por isso se conecte, trabalhe muito com Ramia, que é o receber para compartilhar, né, o aprender a fazer ritual, aprender a se conectar, exatamente, muito conexão aqui, mas aqui fala muito da abertura de potenciais até então desconhecidos, tá? E mesmo desse desabrochar de alguma colheita, para alguns é a ativação do 7º chakra, num potencial muito maior, tá? Para quem já tem, de criação mesmo, de ação, de assertividade, e aqui usar a razão. E o tempo é o senhor de todas as coisas, essa opção fala. Então não fique preso a determinado resultado temporário ou determinado estágio, tá? Tem conflito externo e interno, né? É o tempo de sustentar. Existe aqui muito auxílio do bem-amado Cristo Miguel, cara mais lindo de todos. Para alguns é de uma chama gêmea, tá? É uma alma gêmea de tempo divino. Mas para alguns é dos próprios mestres estelares, tá? Eles trazendo luz para sua vida e trazendo a vitória para você. Para alguns, literalmente, o Arcanjo Miguel vai te trazer uma vitória. Como se eu visse uma bandeja, sabe? E que ele te desse por uma vitória. Para alguns é uma bandeja de prata, para outros é uma bandeja de ouro, tá?
Então, é o espaço de reconhecimento aqui do amor divino por você e que vai te trazer muita alegria, né? Considerando que você tem passado por muitas turbulências, decepções, tempestades, mas é o centro de transmutação mesmo, né? E esse permanecer, seja na sua fé ou seja no seu espaço de conexão espiritual, de busca espiritual, de entendimento, tá? Para alguns, literalmente, você precisa de uma iniciação espiritual, né, que venha a desabrochar esse fogo, tá? O 9 de copas vai entrar num tempo de satisfação emocional. Para alguns é 9 dias, outros é 9 semanas, outros é 9 meses, tá? De conexão maior com quem você já é nos reinos superiores, tá? Isso por merecimento, é o tempo divino, tá? É o mérito mesmo, ok? Quando nós somos merecedores, é que você está desconectado ainda em alguns aspectos, né, dos reinos de luz. Existe um espaço de sintonia maior a ser buscada e que você consegue, tá? À medida que você vai buscando a conexão, né, se purificando de determinadas questões e que você desenvolve a paciência, a tolerância e o poder de cocriar a partir de uma mente calma, pura, quieta, tá? Então, todo esse predomínio, né, do eu superior sobre o eu, tem uma iniciação aqui, tá? Tem uma iniciação, tem um novo caminho aqui a ser trilhado, que te leva para as estrelas, que seus mestres e líderes estelares vão te trazer, ou revelações para alguns, tá? Muita energia de Sírios, das Pleiades, de Alcione. Tem muita energia de amor aqui, para quem está apaixonado, para quem não está, tem abertura disso, determinação, tá? Trabalhar a questão do eletromagnetismo negativo por conta das formas mentais, pensamento e sentimentos, que você pode trabalhar com Elemiá, Ieialel e Mitrael, tá? E aí também tem a linguagem da luz, que eu vou soltar o vídeo no canal para a transmutação de elementais autogerados, formas de pensamento, formas de sentimentos. Ou melhor, esse eu preciso fazer ainda. Esse eu fiz, não foi pro canal. Tá? Então, trabalhar muito a questão do mental, porque o mental tá trazendo uma sobrecarga para o seu sistema, tá? Então, é como se o mental te levasse. E aí você está sentindo muito mais na quarta dimensão, porque nas atividades do dia a dia, você vai trabalhando, né? Você vai tendo pensamentos negativos, sentimentos negativos, e aquilo vai acumulando, e você toma contato com isso a hora que você está, né? Que você adormece, tá? E aí, para piorar, se conecta, né, com o corpo astral da Terra, né? Que existe um corpo que ele tem um potencial, tá? Para alguns vai precisar trabalhar quebra de pacto, contrato com o Xumaré, tá? Um corpo arco-íris aqui, todo um centro de ativação, fala muito das ativações, tá? Do trabalho perfeito, de uma sintonização com os sirianos ou com uma ampliação do seu poder de conexão, tá? De alguma verdade ser revelada, mas aqui vem muito questão de luz mesmo, tá? É uma troca energética, tanto planetária quanto pessoal, que vai permitir com que você expanda a chama trina, tá? Que você tenha novas ideias, novas percepções, tá? Coisas que aqui tem muita diferença. 7 é um espaço de manifestação espiritual, tá? Aqui tem, para alguns vão ter visões literais, né, da sua vida em Sírios, de como você é em Sírios, ou de como tudo se estabelece, mesmo um modo de conexão com o sagrado, tá? Um estilo de vida, né? O estilo de consciência siriana, exatamente, tá? Ele será trazido por algum meio, tá? Tem uma abertura disso, isso é muito bom. Mas que vem a partir desse centro, tá? Então, desabrochar aqui, né? Para alguns, o que está atrapalhando a sua jornada são as questões relacionadas ao sagrado feminino, que você ainda precisa trabalhar bastante, tá? Porque a leitura, ela para muitas pessoas, né? Nem todo mundo está no nível de alinhamento para receber as bênçãos, tá?
Mas existe todo um centro bom aqui, a cura do cardíaco, emoções, conexões, tempos fáceis. Então, tem uma mudança aqui, felizmente, amém. Plante a si mesmo aqui agora, um tempo de integração, empoderamento, ação de aterramento, tá? Então, vencendo, aqui fala muito da limpeza do chakra base, mas fala muito de você vencer um conflito interno mesmo, com você mesmo, sobre... com relação aos outros, com relação ao planeta, com relação ao passado, tá? Então, você vai superar questões do passado, né? Você vai... É como se você se reconhecesse como escolhido para algo e tivesse essa certeza, tá? Algo germinasse dentro de você com tanta força que nada nem ninguém vai poder te tirar do seu caminho, tá? A menos que você mesmo queira sair do caminho, tá? Fala muito da segunda glória, que ela é maior que a primeira, tá? Vem muito uma história assim, a história de Jó, por exemplo, que ele houve uma exaltação muito grande, fala de uma transformação mesmo, tá? De um espaço de criação, tá? A conexão com a sabedoria divina, a conexão com o feminino divino, principalmente com o mestre nada, tá? Para alguns precisa trabalhar especificamente com o nome de Deus chamado Hashem, tá? Trabalhar bastante com o hebraico, com o beija-flor como animal de poder por um tempo, que fala da suavidade, da alegria, da gentileza, tá? Enfrentar a tempestade com gentileza, tá? Com a energia feminina. E com a energia que pequenininho você pode fazer totalmente a diferença, né? O beija-flor, tinha um incêndio na floresta, o beija-flor ele ia enfrentando, né, a chama, a fumaça, até a cachoeira, pegava umas gotinhas de água no biquinho dele e trazia para apagar o incêndio. E os outros animais fugindo em debandada. Aí o elefante falou, cara, o que você tá fazendo? Foge também. Ele falou, eu tô fazendo a minha parte, né? Para salvar a floresta. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir. Aí o elefante foi lá, começou a pegar água com a tromba e vir jogar. Olha a diferença. Aí todos os animais, em vez de fugir, fizeram o mesmo. Então ele fala assim, essa leitura fala, né? O beija-flor, ele era o menor, né? Um dos menores dos animaizinhos. Ele fez toda a diferença com a atitude correta. Então, aquele que vem para ser um líder, para seguir num espaço de mostrar o caminho, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, importa ele vestir o manto, tá, do chamado maior dele. Confiar nas estações, no tempo certo das coisas, abraçar a mudança, ciclos da vida, transição, aprendizado. Tem uma transformação muito grande aqui na sua forma de atuar. Tem um tempo de finalizações, seja com determinadas egrégoras, ou seja com determinadas consciências. Tem um espaço de conexão maior com as deusas, com o feminino divino, né? Fala com o feminino galáctico, o feminino primordial, o feminino aqui, exatamente. Confie, tá? Você não está sozinho. Você não veio para a Terra fazer o seu trabalho sozinho. A cura está acontecendo, você não está quebrado, confie no processo, tá? Então agora você precisa de suavidade, né? Pode ser suave também. A cura da linhagem materna, muito do feminino sagrado, ancestralidade, tá? Aprendizado. Tem lições kármicas aqui com relação à autoproteção, autonomia, independência, escolhas, principalmente afetivas, tá? Você precisa de cura aqui, suporte, comunidade, vai ter muita cura estelar, que ela é praticada, seja para a Sagrada Concepção, ou seja pelas deusas, a ministra divina, né, o feminino divino. Vem muita energia de Dona Graça também, trabalhando na energia daqueles que escolheram essa opção. Gratidão. Segunda opção, o cacho de uva. É um tempo de rendição aqui, tá? Trabalhar autocompaixão, é o tempo de superação, de conexão com hierarquia, algum mestre espiritual, tá, que escolhe operar no negativo em algum nível, tá? É um tempo de elevação, tá? É um tempo de recuperação, a palavra é essa, ou buscar recuperação,
de alguma queda que você teve, de algum desafio, tá? Que envolve alguma decepção, uma mágoa, algum mestre espiritual, alguma conexão. Fala de uma conexão, você precisa tomar cuidado, tem direções perigosas aqui, tá? Tem direções que você não pode seguir. Principalmente caminho espiritual, iniciações espirituais, tô falando muito disso aqui. Que eventualmente você seja com cursos, livros, tá? Que sejam de uma orientação. Tudo vem sustentado por uma egrégora, tá? Tudo vem sustentado por seres e consciências que estão operando em outros planos, tá? Vou falar muito disso, que tem uma abertura para conexão com a criança interior maior, tá? Tem uma abertura para você acessar seus próprios dons, um viés de criatividade, tá? Tem um salto quântico aqui, tem muita ajuda nos planos internos dos mestres ascensionados, do conselho kármico, tá? Sacerdotisa, né? Seguir o chamado para tomar liderança. Então, tem todo um espaço aqui de empoderamento, de sintonia com o feminino primordial, tá? Principalmente ascensionada, um centro de criação, um centro de vencer. Quem escolher essa opção precisa trabalhar forte, quebra de feitiços, tá? Às vezes até ou maldições, inclusive familiares, tá? Um espaço de vulnerabilidade, né? Tem vó, mãe, pai que costuma praguejar muito. Isso amarra todo o sistema, tá? Às vezes os próprios filhos. Eu mesmo perdi a conta de quantas maldições que eu quebrei por conta do meu pai, por exemplo, tá? Então, fala isso, porque isso está trazendo, espere, pausa, diga não, tem alguma coisa aí, é uma ação que ela não é da forma que você está achando, tem um caminho perigoso aí, tem interferência, tá? Tô falando de interferência na sua egrégora, porque tá o evidente invertido, tem interferência espiritual de alguma consciência, tá? Você precisa pensar melhor, tomar decisões, buscar proteção espiritual, tomar decisões mais importantes. Porque aqui, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Então, aqui você está sendo afetado por aquilo que os ancestrais construíram para eles, e aí toda uma rede, tudo algo muito maior. Ou influências negativas que venham da questão ancestral, tá? Que você pode trabalhar a cura, por óbvio. Trabalhar bastante com Kuan-Yin, Tara Verde, com mantra tibetano de cura, tem na minha playlist trabalho delicado no SoundCloud, tá? E trabalhar com mantra de Kuan-Yin também, tá? Loka Samastai Sukhi Bhavantu, que vai te ajudar muito, principalmente sânscrito nesse momento, tá? Vai te ajudar muito nesse espaço de cura, tá? De regeneração e trabalho de cura para ancestralidade mesmo, caso você possa fazer, ok? Se você não pode, você faz suas orações, seus decretos, enfim, pede para sua hierarquia de luz te auxiliar. Os guardiões da terra, você não está sozinho. Antigos ancestrais estão atrás de você. Então, isso que importa também, não são só a nossa ancestralidade que está trazendo problemas, existem os ancestrais de luz nos apoiando, tá? E te auxiliando. Aqui há um auxílio, seja numa visão superior, seja na comunicação para alguns, para outros potenciais de cura, autocura ou de trabalhar com isso, tá? Fala muito de uma abertura aqui, existe um cenário que você ainda não está visualizando, tá? Porque precisa de um fechamento de um ciclo, fechamento de portais que não são positivos, que vêm de questões ancestrais muito fortes, tá? Mas que você consegue por algum meio, porque seja, né, os meios tradicionais, ou seja, algo que os seus próprios ancestrais criam um caminho para você, tá? Então, o que é importante você trabalhar? A consciência de que você não está sozinho, tá? Existe muito uma energia de separação aqui, ou muita preocupação, ou muita tensão, tá? Ou muito nervosismo, tá? Muita ansiedade. Mas perceba, você não está sozinho, aprenda a confiar mais, tá? Trabalhar bastante com os venusianos, os mares de Mintaka, o oceano primordial, né? Antes de você encarnar nesse planeta, o último ponto longe de casa, né? Com saudades, os trabalhadores da luz originais.
Então é isso, mas a gente tá aqui por um motivo e é essa conexão, e aqui é como se você tivesse encontrado o seu centro ou viesse a encontrar seu centro. Não se diminua para caber no mundo dos outros, mas e isso está impedindo, aqui fala muito de uma nova disposição para fazer o que tem que ser feito, tá? Para você incorporar o arquétipo, fala de muita resistência ou de medo de batalhas ou de medo em algum nível, tá? Insegurança. E que fez com que você ficasse no nível inferior. E que agora você vai precisar ir para o nível superior, tá? De transformação. Seguir rumo, tá? Superar todo o centro de ilusão da separação em algum nível, tá? E falar de uma regeneração, de um espaço de abertura maior, tá? De criação. Ai, nos braços de Mãe Maria. Todos nós merecemos isso. Tem muita energia de Mãe Maria, de Dona Graça, de Lei de Fé, mas principalmente Mãe Maria, né? A mãe estelar. Então, essa busca de conexão com a sua mãe estelar, essa busca de autocuidado, de você ser a mãe de si próprio. Tem muita questão aqui com relação a esse maternar a si próprio, a esse, de alguma forma, suprir as carências que você tem ou já teve de infância, que todos nós carregamos, né? E aqui fala muito do olhar da mãe estelar sobre você, do auxílio, é como se você tivesse aninhado em algum aspecto no colo dela, mesmo que você não sinta, tá? Porque sua jornada é longa. Então siga, fala muito isso, siga, confie, tá? Sacuda a poeira, né? Se abra para um renascimento, para uma transformação, tá? Tem muitas energias do sol central, muita energia do chakra, do plexo solar. Existe um espaço de renascimento aqui, de regeneração, de transformação, tá? De alinhamento, muito importante, de expressão mesmo, tá? De paixão, entrando em portais de paixão mesmo, ou se apaixonando por alguém, ou o amor ressurgindo no relacionamento de um novo centro. E fala de muita ajuda das Pleiades, tem muita energia de Tara Verde aqui. Cealeno, o oráculo. Eu sou o oráculo, meus insights intuitivos me permitem ser livres, me colocam no fluxo da liberdade, muito isso, tá? Então esse alinhamento aqui fala de uma meditação, do alinhamento dos chakras, de uma sintonização com as Pleiades, que eventualmente você não tinha vivenciado. Para alguns pode ser você ter acesso ou conexão com algum eu venusiano, vem muita energia de Vênus aqui, tá? Para outros é pleidiano mesmo. Além de ser aleno, vem muito Electra. Tem de Antares também. Muito bem. A esposa universal, nascimento. Eu crio frutos com assinaturas sagradas, tá? Então tem todo um espaço de criação aqui, de regeneração, ou mesmo de você ser nutrido pela sua mãe divina, tá? Fala muito de ajuda para que você não carregue mais o mundo nas costas, sozinho. Essa energia de Yeshua, Mestre Ananda. Tem um novo espaço de conexão com o Mestre Ananda aqui. Finalmente, por conta de limpezas de situações que estavam em aberto para outros. Limpezas de situações que estavam em aberto, que forem realizadas, vai permitir a conexão com o grande mestre, tá? Tem coisas que devem ser mantidas em segredo, tá? Tem coisas que não devem ser faladas, tá? Você tem o poder aí. Então, falar muito dessa, faz o que tem que ser feito, tá? Fecha a sua energia. Mantém sob a rosa, em segredo, as coisas que lhe sejam reveladas para alguns, tá? O segredo que você vai descobrir é justamente todo um centro de poder que você nem imaginava que tinha. Ouça a sabedoria do irmão, que é justamente o Yeshua, tá? Então, busque o conhecimento aqui, tá? Para outros, entregue a sua rosa, entregue, né, o melhor que você pode para ele, tá? Tem coisas assim que virão das sombras, né? Ou que precisam emergir do inconsciente das vidas passadas, os negativados fortes, mas que você nem deve contar para ninguém, tá? Tem coisa muito pesada aqui. Eventualmente você pode trabalhar em vida passada, ou mesmo que você tenha um sonho, ou que a sua hierarquia te mostre por algum meio, tá?
aquilo que era necessário trabalhar para você ingressar esse portal. Para outros, já trabalhou? Simplesmente entre no portal novo, deixe o passado no passado, tá? Tá. O amor, ele promove ciúme, inveja, né? Então, assim, existem aqueles que estão interessados em, digamos, subtrair nossa colheita ou ver que, ou não nos ver felizes. Então, fala para ter atenção nisso, para esse espaço de proteção, autoproteção, tá? Que isso vai ajudar. É bem importante trabalhar com unicórnio, tá? Também. Fala de um espaço de reconhecimento, seja pelo Cristo, seja pela sua chama gêmea, seja pelos seus mestres estelares, tá? Nós temos um centro aqui de reconhecimento em algum nível, tá? Reconhecimento, amor-luz. Reconhecimento, aqui tem muita questão de amor aí. Para quem tá conectado já, para quem não tá, eventualmente é iminente. Para quem está conectado, é um espaço de superação aqui, de ciclos, que vai permitir que você viva o amor na plenitude. Gratidão. Terceira opção. Amado, eu sou, te amo e te adoro. Peço perdão por tudo que necessite ser perdoado. Eu me perdoo por tudo que necessite ser perdoado. O amor, a paz, a sabedoria, a justiça, o equilíbrio estejam dentro e fora de nós, né? Aqui existe muita ajuda de Lira, tá? Ou do povo dos Bluebird, que são, né, os pássaros azuis, os aviários, tá? Que eles são semeadores de códigos genéticos, eles são uma hierarquia que trabalha é muito elevada, tá? Muito elevada, eles trabalham com questões, trabalham muito com genética, semear evolução, plantar novas sementes, assim, galácticas mesmo, tá? Geneticistas ou criadores, ou, né, num espaço muito mais elevado, tá? Não trata muito de assuntos individuais, mas por algum motivo você tem conexão com algum deles, tá? E que isso vai se revelar, tá? Confiar no plano grandioso, no plano perfeito, mesmo que os resultados não estejam em sintonia com esse plano nesse momento, eventualmente, ou os trânsitos não sejam tão favoráveis. Fala muito dessa questão aqui, tem muito hoje nessa energia da serenidade, de aceitação da alteridade da vida e desse foco, tá? No cenário perfeito, exatamente, no cenário perfeito. Entender que ele acaba se manifestando, nós acabamos traindo. Aqui precisa de força, intensidade, tá? Buscar a percepção para você transmutar uma situação, ter uma nova visão, tá? Força. Aqui tem iniciações egípcias que precisam serem rompidas, ou vidas egípcias que precisam serem trabalhadas para que você possa abrir portais de luz, tá? Então, existe muito bloqueio aqui que são por conta das vidas egípcias ou iniciações espirituais negativas, tá? Porque está invertido. Então, o campo de potencialidade está bloqueado por conta de questões assim. Para outros, é a iniciação espiritual que você precisa fazer, ou conhecimento que você precisa adquirir, que vai abrir as portas da evolução que você busca, ou da estrutura que você precisa, ou do seu bem-estar, tá? Tem um senso de estagnação aqui, um movimento que precisa ser dado por conta de ações, tá? De colocar em prática, tá? De sintonizar, tá? Com uma nova esfera. E aí você quer crescer sem ter trabalhado sombra, talvez, né? E aqui fala muito desse recolher-se, buscar ou oferecer algo, tá? Para Deus, para que você possa colher,
tá? Então, fala muito dessa estrutura, trabalhar a estrutura para que você possa seguir, sair de um espaço de infertilidade, de bloqueio, tá? Precisa trabalhar muito, porque aí precisa ter organização, que fala muito de mudar, de trabalhar a estrutura mesmo, como se fosse uma árvore que a raiz precisasse, ela precisava ser arrancada do lugar, tirada das raízes podres para que pudesse ser plantada novamente, seja no mesmo lugar ou em outro, mas a partir de um centro de cuidado, né, e de saúde, fala muito da sua saúde espiritual, que eventualmente pactos e contratos de outras vezes, iniciações espirituais negativas estejam comprometendo isso. Essa opção ela é específica para quem está com muito bloqueio, tá? Nesse momento. Ok? Precisa abrir caminhos, mas precisa curar vidas passadas para que os seus caminhos se abram, né? É muito isso. Tem um grande potencial aqui de integração, de fusão, de abertura de portais estelares. Para alguns realmente trabalhar com portais, tá? Excepcionalmente. Tem um espaço aqui de você aumentar a sua prosperidade e abundância também, trabalhando bastante com a geometria sagrada, tá? A ciência espiritual, né? Dos números ou dos códigos, tá? De luz, tá? Aqui precisa de uma elevação de frequência, abertura de portais positivos que vem a partir de um centro. É como se você estivesse trabalhando sozinho e agora você precisa de um time, tá? Seja, né? Às vezes é um time que não é humano, né? Seja trabalhar mais e melhor com a sua hierarquia, uma sintonia, tá? É como se você precisasse de um upgrade, de uma ajuda, de um empurrãozinho para ir além, tá? Que eventualmente uma egrégora, uma estrutura, tá? Ou bem amado Cristo Miguel mesmo, os senhores de luz, os mestres estelares que você tem mais afinidade, eventualmente possa te suprir essa necessidade. Fala da necessidade aqui de mais força ou de um grupo mesmo. Trabalha em grupo, tá? Seja um grupo humano, seja um grupo de consciências, muda zero coisas, né? Só quem é muito apegado à tridimensionalidade que acha que a fisicalidade representa tudo, né? Aqui precisa de mais dedicação. Tem alguma coisa que você podia fazer que você ainda não está fazendo, tá? Fala muito de comprometimento, de compromisso. Porque para que você possa estar bem mesmo, alcançar um novo cenário, tá? Alcançar uma cocriação a partir de um centro mais fácil. Semente estelar, né? O universo se abre para abraçar você, para te guiar. Só que aqui é muito... para alguns também tem essa questão de trabalhar para o próximo, para a coletividade, de algum modo, entregar alguma coisa. Tá? Precisa ter crédito espiritual, a palavra é essa, exatamente. Então, espaço de crédito espiritual a ser trabalhado aqui, tá? Para que você possa receber... Então, tem bloqueios mesmo de vidas egípcias muito fortes, questões relacionadas à ancestralidade também, tá? Mas nada que não possa ser trabalhado. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Quando a gente faz a nossa parte, o universo nos presenteia com a saída. Para alguns precisa trabalhar especificamente alguma vida que você morreu queimado, tá? Comecei a sentir cheiro de queimado. Para alguns tem a ver com a bruxaria ou ter sido acusado. Ai. Quando você é muito sensível, já viu, né? Sente dor e tudo mais. Tá. Tem um poder, uma confiança, um guia talentoso, os seus espíritos mentores, os seus seres, né? Os seres galácticos estão aí, principalmente Yeshua. Mas Sananda, tem muita energia dele, tá? Todo um espaço de alinhamento que é possível. Né? O poder, a verdade, a conexão, o alinhamento dos 7 chakras. Trabalhar bastante com 7 raios e os 7 arcanjos do Senhor. Para realmente abrir, tá? Todo o potencial dos 7 raios. Tá falando aqui para você entender que nos 7 raios tem a síntese de tudo que você precisa. Você trabalhar muito com a chama violeta, tá? Nos próximos 7 dias, principalmente, procurar todos os dias. Aqui existe todo um processo que vai tirar a cristalização de determinadas energias, tá?
e purificação dessas energias, principalmente se você trabalhar com 7 raios, ou pelo menos com um raio, o violeta, tá? A invocação, o decreto do 7º raio, para trazer um espaço de abertura para o cardíaco, de luminosidade, como se a espiritualidade vai fazer uma faxina no cardíaco, tirando cristais acumulados, tá? De outras vidas, questões relacionadas à decepção, abandono, rejeição, escassez, falta, maus tratos em todos os níveis, porque a gente se maltrata em muitos níveis, não precisa ser nem fora, né? Fala muito disso. Questões de crueldade, de outras vidas, injustiça, tá? Muito forte, praticada, suportada, culpa, autossabotagem, não merecimento, exatamente. Sim. Tem algo que não serve mais para você, alguém que não serve mais para você, tá? Alguma pessoa, pode ser que alguém que você seguia no YouTube, pode ser que você faça um curso com ele, tem muita energia de um homem aqui, não serve mais para você, algum mestre espiritual, tá? Ok? Se você precisa de outras fontes para alcançar o conhecimento, uma estrutura correta, tá? E aí trabalhar quebra de pacto, contrato, associação com o céu bem maior, com essa pessoa, tá? Que ministra determinado curso, ou que lê tarô, enfim. Mas tem mais a questão de conhecimento iniciático aqui, de algum nível, algum conhecimento espiritual. E que não é o seu caminho, tá? Porque ele tá abrindo portais negativos para você, ok? Arcanjo Fanuel, esperança, otimismo, novos inícios. Tem muita energia dos mestres ascensos aqui, principalmente do mestre Kuthumi, muita energia de Kuan Yin e de Mãe Maria, tá? Trabalhava bastante com eles, tá? De Teresa, Sagrada Concepção, tá? Que estão te ajudando nos planos internos ou que virão te ajudar. Mas existem lições kármicas que só você pode aprender. E aqui você precisa deixar um homem, um mentor espiritual, uma hierarquia especificamente. Ou se você não segue ninguém, não está lendo um livro de um homem, está fazendo um curso, fala muito de algum mestre que não deve fazer parte do seu comando, da sua estrutura, da sua egrégora, tá? Você não vai chegar no caminho certo ou no seu objetivo andando pela estrada equivocada, né? Se você quer chegar até Roma, você tem que pegar o caminho que te leva até a Roma. De novo, a sabedoria do mago invertida, tem muita manipulação mental, portais negativos abertos por algum mentor espiritual, por algum mestre, encarnado ou não, não importa, tá? E que tá drenando muito sua energia. Então, tem caminhos aqui que não são para você. E ver que a espiritualidade fala o preço das coisas. Tem coisas que não vale a pena, tá? E que o centro de maturidade espiritual vai fazer com que você busque as informações certas nos lugares corretos, onde existe uma conduta, uma estrutura espiritual adequada, né? Quando a conduta é equivocada do ser, né, da consciência, por exemplo, eu estou no canal falando com vocês, quando minha conduta é muito equivocada, aí eu abro espaço para entrar energias, hierarquias ou estruturas espirituais negativas. Então, falar muito assim, tipo, você não tem como tirar leite de pedra, digamos assim. Então, se a pessoa, ela tem muita coisa para ser trabalhada, né, ou ela tem muitos vícios, ela está num espaço muito desalinhado, porque todo mundo precisa se trabalhar muito, né? Aqui fala, seja leitura de tarô, onde você está buscando informações e que trabalha com egrégoras de esquerda ou que trabalham com mestres, inteligências, né, caídas e ou negativos, o que opera do lado negativo da força. Porque daí o que você vai receber, ou tomar cuidado com a intuição eventualmente, tá? Aqui fala muito de se carregar de coisas completamente contrárias à direção e que tá trazendo confusão, tá? Trazendo conflito, trazendo desgastes, tá? Vou falar muito de buscar o que você precisa nas fontes adequadas, exatamente, para que você não sofra ataque espiritual ou não ative contratos que às vezes até já tinha sido resolvido, ou se mantenha num centro ali de dualidade, densidade, por ignorância mesmo, né?
do caminho certo a seguir, ou de como que funcionam as coisas. Não tem como, quando você se conecta com algo, você se conecta com aquilo tudo profundamente, em todos os desdobramentos, que é isso que a humanidade precisa saber. Então tem questões de karma aqui, que de repente você se conectou com uma pessoa, vai conhecer uma pessoa, e que ela era um karma, ela tem uma ligação kármica, tá? E que você precisa quebrar contrato, iniciação espiritual negativa com essa pessoa, ou com essa consciência, ok? Se é um mestre que não está encarnado, e não é porque é um mestre ascensionado, né? Principalmente, é um iluminado, né? Existem vários níveis de ascensão e de iluminação, que seja positivo. Então, tem algo do reino do inconsciente que precisa emergir, ou que já emergiu, tá? As verdades profundas, algo desconhecido para você ainda, que você precisa buscar a resposta, tá? Clareza, exatamente, trazer clareza, visão interna, ser ajustada, tá? Para ir para um espaço de equilíbrio. Porque o amor, ele vai te levar, e a clareza mesmo, não tem como você chegar, né, num lugar se você está se direcionando para outro, ou se você não tem clareza do porto seguro, se você está recebendo, se você está bloqueado por algum motivo, há a prosperidade invertida, há o caminho invertido, tá? E que pode haver por interferência na sua egrégora, tá? O anjo da guarda, seu guia pessoal, peça proteção, né? Essa situação de entregar o livre-arbítrio na mão da divina presença eu sou, tá? Tem ações, pessoas e situações que são involutivas, existe um espaço de desequilíbrio aqui, que é um centro de transformação maior que vai te colocar no lugar correto, tá? E a ordem e a lei divina não vai mudar o movimento das coisas, então você precisa de ação. Aqui fala de acelerar algo, acelerar um processo para que você colha frutos mais rápido, tá? Não se sinta tão cansado. Seu espírito é eterno, mas às vezes nossa intuição erra quando vem influxos ou downloads de consciências, né, desse lado negativo. A gente vai receber orientação tanto positivo quanto negativo. Aí aprender a discernir o que é uma coisa da outra é o caminho de mestria que todos vão precisar percorrer no nível em algum momento, tá? Trabalhar muito com mestre nada, a energia do feminino, a energia da receptividade, que fala muito de um compromisso em olhar de uma forma distanciada para as coisas, observar bastante, buscar esse alinhamento superior, tá? E aqui fala muito com um espaço de devoção. Confiar no plano divino. Tudo que você fizer para o outro, não existe outro, você está fazendo para si mesmo. Em muitos níveis, por óbvio, né? Então, confiar no processo, tá? Existe uma chave de luz que o Arcanjo Gabriel vai trazer, mas que depende de ações aqui, um movimento, tá? Ou uma entrega para o Cristo, tá? Um voto, eventualmente, enfim, não sei. Mas existe todo um centro de liberdade aqui. Para alguns é uma iniciação espiritual nova, tá? Para o fechamento de ciclo kármico aqui. Um espaço de clareza, tá? Fala de uma anunciação importante. Alguma informação importante, tá? Positiva. Você recebeu alguma chave, tá? E pode ser questões materiais, pode ser questões espirituais, enfim, emocionais, tá? Mas existe algum contrato, algum pacto que está, para alguns, bloqueando isso, ok? Aqui é trabalhar para sair da consciência de massa, da programação do 3D, tá? Trabalha muito isso. Existe muita limpeza a ser feita no mental, no coronário, no terceiro olho, na questão do mental mesmo, exatamente, porque o mental inferior está te mantendo na consciência de massa. Então, tudo aquilo que você puder fazer para expandir a consciência, para sair dos limites, fala de alcançar o ilimitado aqui, sair dos limites, o quadradinho, né? Que é a terceira dimensão, sua família, você mesmo se impõe. Aqui você acelera o processo de cura, você acelera o movimento das águas, tem muita energia das águas aqui, né, que é o corpo emocional, ou um centro de realização, ou de cura mesmo do feminino divino, ou de manifestação, a partir da devoção, tá? A partir da entrega perfeita. Tá? E essa busca por conexão com as orbes de luz, por óbvio. Muitos precisam trabalhar o raio da ascensão e serviço espiritual. Estão aqui para isso. E não estão entregando isso ainda. Tá? Então, tudo aquilo que você puder trabalhar para acelerar a sua transformação, para que você voe livre, para que você saia do formato tridimensional, melhor.
né? Para que você renasça, tem uma nova vida aqui que precisa surgir. E você potencializa isso a partir da entrega, da devoção, tá? E é uma nova vida que te espera, mas ela depende desse comprometimento, depende de ações, tá? Depende de um compromisso, sustentar uma visão maior e da entrega mesmo, tá? Porque é só você que pode percorrer a senda da justiça, da liberdade, tá? Da transformação pessoal, que te coloca alinhado com os reinos estelares, tá? Que fala, compete a você buscar o seu lugar de paz, tá? Aqui muita força, precisa trabalhar muita força, existem muitas decepções e existe um tempo de cura possível, principalmente com a ajuda de um mentor específico estelar, ou mesmo um homem, tá? Principalmente do laríngeo, da expressão. Tem muita energia de Gabriel, Uriel e Micael aqui. Ok? Muito bem. Aqui é um espaço de satisfação emocional a partir de vencer o ego, tá? De libertar ilusões, mas que é preciso trabalhar a libertação do ego, a transformação de conjunto de valores ou de uma forma que você tinha operado, e aí você vai encontrar seu lugar de paz, tá? Tem muitas ilusões do ego para serem libertadas, muitos aprisionamentos, tá? Muitos condicionamentos, exatamente. Algo você precisa estudar, aprender, seja com humano, seja com mentor espiritual, galáctico. Fala de aprendizado aqui, tá? De busca por aprimoramento, conhecimento correto, por óbvio, né? Porque senão, em vez de nos ajudar, nos atrapalha, tá? É o espaço de estrutura que é necessário criar na sua vida, que depende do conhecimento correto, e que você precisa acessar, tá? Com uma mestra humana ou dos reinos espirituais, tá? Seja assertivo, não volte atrás naquilo que você acredita, né? Seguir de forma corajosa por você mesmo, tá? Seguir em frente, sempre. Mesmo que seja difícil, né? Abandonar associações desonestas. Tem algumas associações desonestas, de novo, que está bloqueando o seu caminho e que vem. Que pode ter falado também na outra opção anterior, se eu não já falei nessa. E que tem a ver com as suas vidas passadas, tá? Mas existe um tesouro a ser descoberto. Existe coisas na sua direção, tá? É um tempo de felicidade, de contratos. Mas a ação é necessária para que você traga a luz da consciência, tá? Ser assertivo, tá? Existe muita necessidade de descanso aqui, de meditação, claro. O julgamento. Rever o passado e o presente para que você possa fazer planos para um novo futuro. Entendimento do seu propósito de vida, libertar julgamentos com relação a você e aos outros vai te ajudar muito. Existe muita necessidade de descanso aqui também e de você tomar decisões ponderadas, tá? Deixar ir pessoas ou coisas que não servem para você, para longe. Agora é tempo de você ter foco no que você realmente quer. Ou um divórcio, tá? Ou um corte, pode ser na egrégora, né? Com mestre espiritual, ou uma questão de quebra de pacto, contrato, associação, tá? Tá na hora de você definir valores firmes e sustentá-los, tá? Ter pensamentos positivos, tá? E aqui fala muito de trabalhar a proteção espiritual, porque pode ter interferência mesmo na egrégora. E aí é um espaço de atenção plena, a palavra é essa, atenção plena, né? Exatamente, eu não falei que precisava estudar algo. Você precisa de mais estudo, educação, num curso, voltar para a escola, um aprendizado, tá? Adquirir conhecimento para projetos a longo termo, tá? O conhecimento ele se transforma em sabedoria, então você precisa aprender com o mestre para que depois você possa aplicar. Tem um tempo de reunião aqui para alguns, com as almas afins, ou um tempo de alegria, com as amigas, ou mesmo com a espiritualidade, com os reinos estelares, tá? Novas celebrações. Para de procrastinar, você tem o poder de tomar uma decisão, tá? Aqui você pode estar
confuso porque tem muitas opções, ou pensando muito, tá? E aqui fala de novo, desassociar-se de algo ou de alguém, tá? Quebrar uma parceria aí que tá bloqueando o seu caminho, tá? Ou tomar cuidado na direção escolhida agora, que eventualmente você pode ir por um precipício, tá? Então, o domínio do plano mental, né? Medos que não são que são exagerados, tá? Focar nos cenários complicados, tá? Deixar ir a preocupação, deixar que a preocupação tome um problema muito maior, torne um problema muito maior do que ele de fato é. Então, todo espaço de ansiedade aqui fala também desse trabalho com a energia masculina, tá? Que pode ter, seja no excesso ou seja na falta, que precisa trazer para um centro de alinhamento. Muita gratidão. Última opção. Amado, eu sou, te amo e te adoro. Que é o quartzo rosa. Tem alguma coisa que Mestre Lanto que vai trazer informação, ou talvez ele está presente na sua egrégora, que eventualmente você até o invoque, que você talvez nunca tenha falado com ele. Trabalhar com princípio para te ajudar a colocar sua vida na ordem divina. Oromassi Diana, fala da transmutação, tá? De miasmas, parasitas, larvas astrais, tá? Com as salamandras, do seu ambiente de trabalho, 4 corpos inferiores, enfim. De questões de atenção com relação à limpeza, muita limpeza. Limpeza de ambientes, coisas antigas, portais antigos, questões que você não sinta uma boa energia. Eventualmente você pode estar sendo bloqueado por conta fotos nas redes sociais, tá? Ou guardar no seu computador ou no seu celular, ou de coisas que já não combinam. Por exemplo, eu tenho lá no Instagram, aí eu tenho um monte de foto que eu tava na balada com determinado namorado, com determinada viagem, com uma alma gêmea kármica. Tô falando de limpeza aqui para você ter atenção, para que você não fique, principalmente no que tende a prosperidade e abundância, por conta de interferência, tá? Então, de questões kármicas ou questões de uma pessoa que fez parte do seu passado, ou de coisas que já estejam sobrecarregadas de energia, cheias de eletromagnetismo negativo, que às vezes pode até ser o nosso mesmo, né? Considerando que o nosso mental é um negócio, tá? Algo precisa ser transmutado, necessita muito trabalho com o sétimo raio também, então pode estar conectada com a terceira opção, tá? Tem muita energia de lei de porte. Confúcio, precisa meditar focalizado na divindade e pedindo as respostas que elas irão daquilo que você necessita de auxílio, tá? Para que você consiga alcançar respostas de um nível maior e sair do mental. Você está tentando resolver coisas no mental e o mental vai te levar para os mesmos labirintos. Eu sou oportunidade de transformação, lei de porte. Então, tem coisas que vêm, mas vem para que você tenha uma nova perspectiva, possa curar padrões, tá? Kármicos. Se alinhar também com o plano superior, tá? Principalmente com ela. Ela é a chave para muitos trabalhos que você vai fazer agora, ou um espaço de desenvolvimento que você possa trilhar, principalmente no seu campo mental, tá? Então, sempre que as coisas ficarem muito difíceis, invoca ela para te ajudar até a perspectiva correta, para que você não entre no ego e fique preso no ego. Aqui tem muito... O que é o ego, né? A nossa consciência humana, né? A nossa consciência que opera de um espaço separado de Deus. Toda a nossa estrutura humana, e ela é viciada, tá? Tem muita palavra vícios, trabalhar com os vícios, né? Os vícios, maus pensamentos, maus sentimentos, os vícios, questões de vícios aqui, o que todo mundo carrega muitas questões de vícios, inclusive de vidas passadas, tá? Trabalhar a perseverança, tá? Então tem todo um espaço que eventualmente você muitas vezes fica abatido, né? Então aqui fala muito, Cassiopeia Minerva te ajuda, Jofé, Constância, Uriel, a ser a perseverança, a constância na vibração, tá? Mestre Nada, serviço amoroso, tem algo que você pode entregar aí para alguém, para a humanidade, para Deus,
Que é, o serviço amoroso é aquele que é desprovido de intenções de contraprestação, aquilo que você oferece, né? Sem reconhecimento, inclusive, tá? Fala, faça o melhor, mesmo que não haja reconhecimento das pessoas, mesmo que não haja reconhecimento externo, tá? Se liberte da necessidade de reconhecimento ou de alguma contraprestação pecuniária, tá? Trabalhar bastante com João Evangelista para te ajudar a ser a pureza de coração, tá? Fala para trazer suavidade no processo, que não é fácil, né? Muitas vezes a gente está passando por situações tão delicadas, tá? E aqui tá falando de uma nova forma de atuação, tá? De um espaço de integração do masculino sagrado e do feminino sagrado, tá? E um novo poder, como se você desbloqueasse poderes, vocês falam muito disso. Bloquear poderes, ou é como se você de repente antes não tivesse muita mira e agora você vai poder desenvolver a prerrogativa de ter mira, tá? Aqui é a fé, lidere com confidência, trabalhar muito com a arqueia, né? E buscar esse retorno à unicidade, a integração, né? Que no centro de iniciação espiritual mais elevada e meditativos, né? Que a gente vai desenvolvendo experiência, porque no fim é tudo uma onda cósmica vibrando, né? Num espaço de unidade mesmo. Por mais que muitos experienciem a separatividade, tá tudo unido em alguns aspectos, tá? Aqui pede um pouco mais de humildade, a palavra é essa, para buscar, seja a liderança, seja o reconhecimento das sombras, em muito isso, né? A dificuldade de trabalhar sombras, né? E que é imprescindível, tá? Questões de sombras que estejam nesse momento. E para quem já trabalhou, tem um espaço de abertura maior, de iniciações ou de resoluções, até mesmo de questões materiais, tá? Aqui fala da superação de bloqueios para quem já se trabalhou, tá? Raniel vai te ajudar muito a alcançar a vitória e alcançar a vida digna. É sobre ter uma vida digna, né? Sobre ter o suficiente, né? Para questões de prosperidade mesmo, financeiras, ou de soberania, autonomia. Trabalha bastante com o arcanjo Raniel para te ajudar a ter a vida digna que você merece, tá? Manifestar relações onde haja suavidade, carinho, amor, né? O aprendizado. Uma visão de longo alcance também, vem muito isso, tá? Sim. Que fala de um centro de caminhar para você reconhecer a si mesmo nos planos internos, tá? Que você vive muito, né? Não consegue ter referência, exatamente. A falta de referência de quem você de fato já é nos planos superiores, tá? Fala de um centro de autoconfiança também, ou de se libertar da programação do medo, tá? Em muitos níveis, tá? Um movimento disso, um feminino empoderado, um feminino que se compromete, um feminino que abençoa, honra o masculino, tá? Então, um centro de crescimento com relação a isso. Fala muito feminino que nutre o masculino, ou da criação de projetos, ou de situações que vêm a partir desse espaço mesmo, de calma, de domínio da energia ou de conexão com os planos internos, tá? Mas que para muitos o obstáculo é o medo, as formas de pensamento, formas de sentimento geradas a partir do medo. Medo de ataque espiritual, medo de abandono, medo de escassez, o medo de qualquer coisa, que vem muita energia de muito medo. Existe uma mudança de assinatura energética, existe uma virada de chave aqui, pode ser pelo Cristo Miguel. Ele vai te colocar num centro de maior autoconfiança. Não é que você não enfrente batalhas, mas a energia que você enfrenta vai ser outra. Então esteja preparado aqui, esteja em guarda, ou busque os guardiões da luz, né?
seres de luz, o Cristo Miguel, porque é claro que vai ter os ataques espirituais e as batalhas, tá? É claro que tem as ameaças, isso é inevitável, né? Então, buscar estar protegido, tá? Buscar estar atento aos inimigos ocultos e declarados, tá? Porque temos muitos, quer acreditemos nisso ou não. Mas é a sua confiança em Deus, tá? E questões de sombra ainda não curadas, principalmente no que tange a criança interior, ou questões de abandono, tá? Tem questões de abandono que eu não se sentiu protegido pela mãe, ou que efetivamente viveu questões de abandono. Fala de questões de conflitos com a mãe, que pode ser dessa linha de tempo ou de outras, tá? E que eventualmente te traz num espaço de vulnerabilidade muito grande, ou de vivenciar essa programação do medo com muita força. Então é algo a ter atenção nos seus próximos processos de cura. Esse trabalho do abandono materno, tá? Situações de abandono suportado ou praticado. E as questões que envolvem o feminino sagrado aqui. Aqui fala muito também um compromisso maior em oferecer, abraçar o seu poder, ter de volta o seu poder, em oferecer uma postura, um caminho. Existe muita dualidade aqui, eu tô sentindo nessa opção, que ainda precisa ser trabalhada, integrada, tá? Então, espaço de proteção mesmo, de proteção, de recolhimento mesmo, que é necessário. Apesar de você desabrochar ou ter potencial para isso, você precisa saber o meio termo das coisas, porque para não estar vulnerável. Tem um espaço de despertar maior. Tem questões que o próprio Cristo Miguel vai trabalhar no seu campo, tá? Principalmente com a linguagem da luz. Tem algum sonho aí. Tem algo que pode ser criado conjuntamente, tá? Seja pelo seu eu superior, o masculino divino, a chama gêmea, o feminino divino. Tem espaço de integração aqui, de criação de novos caminhos, tá? E tem um centro de alguma memória ou alguma questão que vem, alguma revelação, algo que você veja em meditação, que tem a ver com o seu eu superior, tá? Ou o som sagrado da sua alma, ou colher alguma coisa. Tem uma colheita aqui, tá? Mas aqui existe um compromisso. Existe muita dualidade ainda. A sombra dominando as suas escolhas em algum nível, pelo menos nos níveis sutis. Às vezes no plano da fisicalidade, você está todo trabalhado, né? Achando no mental que está todo no caminho certo, tá? Precisa buscar alguma informação, tá? Dos mestres ascendidos, tá? A verdade será revelada por algum meio, alguma informação você vai ter. Para alguns vem direto da própria mestra Nada, tá? Para outros é de algum mestre espiritual, principalmente a Moria ou o mestre Malaya, tá? Que ele traga a chave para um novo caminho ou para a resolução de algum problema, tá? Ou uma revelação. Precisa de muita limpeza no chakra base. Chakra base, ele fala de medos e também vidas passadas e questões que envolvem estrutura, ancestralidade, família, casamento, tá? E dinheiro também, prosperidade. Para alguns tem a ver necessariamente com códigos de luz invertidos lemurianos e Anunnaki, tá? Para alguns tem a ver com códigos de luz de Hathor no espaço negativo, que também existem. Tem muito um centro de liberação, tá? Tem uma aceleração espiritual aqui que pode ser promovida, mas a partir desse centro de limpeza do chakra base e do chakra ancorador, tá? Ele precisa de... Então, aí é a vida passada mesmo, tá? Transmutação de elementais alterados, formas de pensamentos, formas de sentimentos, que às vezes se tornam demônios mesmo, tá? Porque a gente, né, cria anjos ou o oposto, tá? E nas situações de medo, né, nas situações de violência, de trauma, a gente cria uma resposta, um elemental alterado. E aquilo precisa estar de exorcismo, às vezes, tá? Estou falando muito de códigos de luz invertidos no DNA aqui, tá?
de limpeza de histórias velhas, né? E que isso vai permitir com que você sustente a sua Merkaba, que é como se ela viesse e ela não conseguisse ficar, porque ainda existe bastante densidade nos seus corpos que vem dessas questões principalmente lemurianas, tá? Código de luz lemurianos negativos com a linguagem da luz, tá? Eu fiz um vídeo, logo eu solto, ou quando você chegar a essa leitura, pode ser que eu já tenha soltado, procure na playlist de linguagem da luz para limpeza de códigos de luz lemurianos invertidos, ok? Tem portais aqui, tem um vórtice de manifestação, um potencial infinito, uma conexão com o Divino Espírito Santo. Tem muita elevação e expansão do coronário, com a consciência divina, com a experiência do Espírito, a energia do milagre, tá? Tem muita transformação aqui. Tem um tempo de ativações, superações de conflitos, superações de limites autoimpostos, superações que fala de um despertar muito grande, ou de uma elevação, como se algo estivesse retendo você. Tem aqui uma criptografia, tá? Tem umas questões aqui que vai precisar, que pode ser alterada dos códigos de luz, tá? Ou que esse trabalho que modifica o seu sistema, tá? Códigos de luz, aí é com a linguagem da luz, né? Aqui para alguns precisa de algum trabalho de cura específico, alguma linguagem da luz, tá? Que você faça para você, especificamente, não para o coletivo, para corrigir alguma questão que envolva portais, tá? Ou abertura de portais equivocados, ou... aqui tem uma conexão com os serafins também, que você pode ajudar. Que venha muito a partir da linguagem da luz ou música, né? Angélica, arcangélica. Que precisa do suporte divino aqui para mudar a chave de algo, tá? Para limpeza. Tem algumas revogações aqui de iniciação espiritual negativa, tá? Mas é bem específica, então não vou mencionar. Aqui é preciso acessar os portais de Orion e você está tendo dificuldade, porque vem de alguma iniciação espiritual que você já fez e que tá te barrando, tá? E não é negativa. Você acaba acessando para quem acessa ou bloqueado, tá? Como se a sua energia estivesse indo para a direção contrária do que ela deve ir, tá? Foi criada uma estrutura em sentido contrário. Eu quero para Orion, quero para as estrelas, e é como se estivesse indo para o centro da Terra, diametralmente oposta às direções, ou os portais, ou a estrutura de portais precisa ser curada, tá? Fala muito dessa, e de uma reprogramação muito profunda, né? Que são curas bem específicas que vão te auxiliar nesse espaço, tá? Você precisa de ajuda de um curador que trabalha com a linguagem da luz principalmente, tá? Códigos de luz draconianos, aterramento, rituais xamânicos, né? A cura galáctica, a linguagem da luz para te ajudar no espaço de limpeza e retorno à fonte, né? Não posso fazer, não quero fazer. Pede para sua hierarquia trabalhar para você de algum modo, eventualmente eles criem esse caminho de ativar e de você receber aquilo que você merece, precisa, dos meios que você pode acessar, porque nada é impossível para Deus ou para os senhores de luz, né? Que são obedientes a Deus Pai e Mãe, criam caminhos, né? Então, muito esse criador do caminho, a criação de um caminho para a vitória, tá? E que é o espaço de devoção mesmo, tá? Onde você honrar seu mestre, tá pedindo para honrar seu mestre, seja o mestre espiritual, seja o Cristo Miguel, seja o mestre humano, seja honrar a Santíssima Trindade primordial, para alguns especificamente, porque é o caminho iniciático, tá? Samuel,
Tomar cuidado aqui com engano, tá? Com engano pesado, com questões de magia. São portais de outras vidas, né? Interferência na energia, precisa trabalhar muito forte, quebra de magia, bloqueio no laríngeo, ou bloqueio na comunicação espiritual, interferência na comunicação espiritual, ou risco de. E é o bem-amado Micael, que te leva para o espaço de soberania espiritual, tá? E de superar algum conflito, ou ter revelado alguma mentira, algum perigo, algum espaço de interferência, tá? É o bem-amado Micael que traz essa chave de luz para você. Para alguns é por meio do mestre Sananda, tá? Certo? Para outros ele vai te revelar diretamente, ou ele vai atuar diretamente no seu cardíaco, tá? Tirando sinais, códigos invertidos, tá? Por isso é muito necessário trabalhar com as orações, decretos e invocações, porque você não vai ficar sem aquilo que você precisa e pode receber. Olha que maravilhoso, né? Mas aqui você precisa honrar seu mestre de alguma forma, quem quer que seja seu mestre, tá? Tá. Chamuel, gênios. Então, são aqueles que vêm para trazer algo inovador, para criar, ou que tem um grande coeficiente de luz estelar, para promover a transformação e evolução da humanidade, né? Se você não sabe disso, você vai se conectar cada vez mais com esse potencial, tá? Quando a gente enfrenta a nossa escuridão interna, a gente, após vencê-las, emergimos para a luz, tem um espaço de emergir aqui, tá? De transformação muito grande, de regeneração, de transmutação, tá? E aqui fala de obstáculos que te impediam de aterrar, ou que te impediam de alcançar a vitória num centro mais rápido e mais profundo, mais eficiente. A gratidão aqui, Zadaquiel e Raniel, te leva para o espaço de prosperidade, abundância e realização, ou para a conquista daquilo que você deseja, a conquista dos seus sonhos, e às vezes a conquista daquilo que nem é imaginado por você, tá? É muito aqui alguma chave, códigos que lhes serão dadas pela linguagem da luz, repito, tá? Questões que serão resolvidas pela linguagem da luz, tá? E que vai te trazer autoridade. Vem muito o arquétipo do imperador, autoridade, domínio, prosperidade ou estrutura. A palavra é essa, tá? Muito bem. Jofiel, celebração. Você vai alcançar a vitória, tá? E a constância mesmo em todo esse centro de ideias perfeitas, criações perfeitas. Jofiel e Metatron, tá? Então tem os arcanjos do Senhor, né? Serafins operando na sua... É como se você fosse uma semente plantada dos senhores de luz primordiais, assim, muito elevados, muito antigos, para disseminar um novo conhecimento, novas ferramentas, novas tecnologias, e que isso, o ponto primordial de importância do seu propósito de vida faz com que você sofra muito ataque espiritual, sempre sofreu, mas que isso também tem um lado positivo. E que esse caminhar, né, nesse centro de ativações e limpezas vai fazer com que você desfrute disso, que você encontre o júbilo, que você encontre a alegria, a realização, aqui soltando fogos. Exatamente, é como se fosse chegar num tempo onde pudesse celebrar coisas que eventualmente você não está conseguindo ou não conseguiu. Precisa trabalhar muito a aceitação e o perdão, tá? Aceitação por tudo que você já passou, aceitação do processo, da dualidade, da intensidade das coisas, porque tudo é muito difícil para aquele que tem uma grande missão. E talvez é isso que é preciso aceitar, ou aceitar as coisas como elas são, tá? Ou cura do cardíaco, aceitação do amor, tá? A libertação de questões kármicas que eventualmente você nem tenha consciência. É o tempo de abrir caminhos para novas aventuras, para novas iniciações ou para as novas situações, tá? Para acessar conhecimentos superiores que você sequer tinha noção que existia, a palavra é essa, mas que exige um centro de lealdade, né? E de aceitação e de cura mesmo, de transmutação, de perdão. Tá falando muito do perdão, tá? Que o perdão vai abrir portas. Quanto mais você conseguir trabalhar o perdão no nível
né, mais você vai abrir portas. E às vezes é o auto-perdão mesmo, né? Por tão denso que a gente consegue mergulhar ou já conseguiu mergulhar, a gente se culpa muito. Então é isso. Meu beijo de luz, sejam muito felizes. Gratidão.